Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão disparando e isso é rentabilidade para você. Eu venho dizendo, 2022 é o ano da renda fixa e no vídeo de hoje nós vamos te falar quanto você pode ganhar se tivermos realmente uma nova crise internacional. Ganhos acima de 80% em pouco tempo. Se você quer entender um pouco mais sobre a renda fixa, CDB, Tesouro Direto e outros investimentos, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação, porque aqui todos os dias tem vídeos diários. Sábado, domingo, feriado, de férias como eu estou, enfim, todos os dias você recebe informação de qualidade. Vamos começar aqui trazendo para você as taxas dos títulos do Tesouro Direto. Veja aí na sua tela o pré-fixado 2025. E a taxa, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 12,92. É a segunda melhor taxa histórica. Só perdeu para a taxa do dia 14/6, que foi 13,18%. Veja que nesse dia ela deu uma subida. No dia anterior foi 12,79, depois foi 13,18 e no dia seguinte caiu de novo. Então essa que você vê à sua direita do vídeo, 12,92, é a segunda melhor taxa histórica do pré-fixado 2025. Pré-fixado 2029, a situação é a mesma, só que a diferença é que a taxa já está acima de 13%. 13,06% é a taxa desse momento. Também a segunda melhor, porque a melhor foi 13,23, no fatídico dia 14 de junho. Então veja aí que os pré-fixados já estão nos melhores momentos. Vamos falar agora dos IPCAs para que você entenda. Primeiro, o IPCA 2026, está aí, ó, na melhor taxa histórica de todo o período. Se eu botar aqui todos os anos, você veja no canto direito do seu vídeo, 5,83. Veja como essa taxa praticamente só fez subir aí ao longo dos últimos 2 anos. Já não há dúvida, 5,83 é a melhor taxa do IPCA 2026. Entendeu porque eu venho falando que 2022 é o ano da renda fixa? Só que antes de falar aí da marcação a mercado, eu quero te mostrar um título bem curioso, que é o 2035. A taxa passando de 6%. Está aí, ó, 6,01% no intraday. Ainda não fechou a taxa de hoje, mas veja que é disparada a melhor taxa. Olha esse salto de taxa aí para você. Só que esse título ele foi lançado há muito tempo. Está aqui à esquerda do seu vídeo. Ele foi lançado em março de 2010. E aí, eu comecei a olhar, essa taxa de 6%, ela é a melhor taxa desde quando? Verifica aqui, ó, no centro do seu vídeo, lá no ano de 2016, nós tivemos taxas até dezembro abaixo disso. Até a primeira quinzena de dezembro, a taxa estava abaixo de 6%. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos e meio de taxas. Em resumo, a taxa atual é a melhor dos últimos 5 anos e meio para esse título aí, o 2035. E o 2045, como está a situação? Repara, agora a taxa está chegando a 6,01, porque você já sabe, a taxa do 35 é igual à do 45. E já tivemos essa taxa, em nenhum momento nós tivemos a taxa acima de 6%. Então, desde que o 2045 foi lançado, que é fevereiro de 2017, nós nunca tivemos uma taxa acima de 6%. Entendeu aí? Agora eu acho que você já sabe que nós estamos no melhor momento histórico dos últimos 5 a 6 anos em termos de taxa. Estamos voltando àquele momento lá do estresse econômico da Dilma no Brasil. Não é por questões nossas, nós estamos numa questão internacional complicada. Tem também problemas no Brasil? Tem, mas o principal fator é o fator de preocupação com a crise internacional. E aí, eu havia gravado então um vídeo falando para vocês sobre as taxas maravilhosas que tinha lá. Aliás, eu quero destacar para você que se uma crise chegar, você está preparado? Se você não está, eu quero te convidar para o nosso clube de membros. Lá eu venho alertando a você sobre os indicadores que podem estar mostrando a nova crise mundial. Se você quer saber mais sobre o clube de membros, o vídeo está aqui no alto. Assista, porque você pode participar com parcelas mensais abaixo de R$10. É uma pechincha que não vai durar muito tempo. Assista lá e tome essa sábia decisão. Vamos lá, vamos trazer então aqui a planilha então com essas rentabilidades que nós tivemos lá. E aqui é interessante você observar
o que aconteceu ao longo desse período. Vamos lá. Primeiramente, o que eu quero trazer para você aqui. Nós estamos no ano de 2008, que foi onde nós tivemos a última grande crise financeira internacional. Tivemos, então, a famosa crise das hipotecas nos Estados Unidos, que, inclusive, quebrou o banco grande, o famoso Lehman Brothers. E o FGC lá deles quebrou também. O FGC lá deles era público e a crise foi tão grande que quebrou. Então, veja que se tivermos uma crise novamente, nós podemos ter situações complicadas. Mas vamos lá. Vou começar falando aqui desse primeiro título para você. O que aconteceu? Nós tínhamos, então, um pré-fixado 2010. Estamos em 2008 e ele ia vencer em janeiro de 2010. Em janeiro de 2010, venceria no dia 1º de janeiro. E as taxas começaram a subir. Eu marquei aí na sua tela, em amarelo, as taxas quando elas estavam no intervalo entre de 14% a 15%. 14% a 15% taxas do Tesouro pré-fixado. Veja que elas duraram praticamente o mês de outubro todo. E aí, quando chegou no finalzinho do mês de outubro, elas deram uma estourada. Repara aqui nessa marcação em amarelo que eu estou fazendo no canto do seu vídeo. Veja que em apenas um dia, a taxa subiu quase 2% em apenas um dia. Veja que elevação espetacular das taxas nos momentos de máximo estresse da economia. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu falei para vocês que eu ia trazer um vídeo, que é esse vídeo de agora, falando sobre marcação a mercado. E eu fui verificar se eu comprasse esse título e vendesse antes do vencimento, quanto que eu ganharia. Só que como esse título tinha vencimento curto, o que eu ganharia é essa taxa, 17%. Por quê? Não ia dar tempo, então, do preço cair, porque você sabe que o pré-fixado você compra e no vencimento ele vale sempre R$1.000. Então, esse preço aqui já foi o preço mais barato durante a crise. Então, quem comprou esse título em outubro de 2018, vencendo lá em janeiro de 2010, ou seja, um ano, e praticamente aí um ano e um mês, ganhou 17%. Nada mal para quem estava na renda fixa. 17% em aproximadamente um ano. Veja, esse foi o ganho, então, para quem comprou esse título e levou até o vencimento. Não deu tempo de marcação a mercado. E aí, teve um outro título também, que é um título também um pouco mais longo. Naquela época também tinha 2 títulos. Aliás, depois foi lançado um terceiro. Mas naquele momento dessa crise, em outubro de 2018, o segundo título mais interessante aí era esse pré-fixado 2010, com vencimento em julho de 2010. Então veja, o anterior era janeiro, esse agora é julho de 10. Eram 6 meses à frente. E esses 6 meses à frente, está aí as taxas que nós tivemos para você entender um pouco melhor. Veja aí que essas taxas chegaram acima de 15%, mas depois estressaram ainda mais. Chegaram, então, a 17,25,30% foi a taxa máxima. Veja que, nesse caso, 17,30% é mais alto do que essa taxa primeira que eu te mostrei. Por quê? Ele tinha mais vencimento. Quanto maior o vencimento você tem, maior variação você tinha. E aí, nesse caso, você ganharia esse valor levando até o vencimento, que também não daria tempo de você vender antes para ter um ganho na marcação a mercado. Então, você ganharia também um valor extremamente alto em menos de 2 anos. Então, esse foi o pré-fixado que eu traria. Agora vem a melhor parte do vídeo. Quanto você ganharia com o Tesouro IPCA? Prepare-se aí que você vai ver agora informações interessantíssimas sobre esse título. Está preparado? Então, aproveita aí, dá aquele super like e olha, você já sabe qual é o melhor título do Tesouro em 2022 em termos de rentabilidade? E rentabilidade nos últimos 12 meses. Você quer saber qual é? O vídeo está aqui do alto e eu falo também sobre as piores rentabilidades. Olha, pode ser pior nesse momento, mas no longo prazo, assista lá que você vai entender. Vamos falar então agora do Tesouro IPCA e os ganhos que foram possíveis você ter ao longo desse período. Verifica também aí que o que aconteceu, as taxas também dispararam ao longo desse período. O que eu quero dizer? Olha aí a coluna do centro que você tem. As taxas estavam em 9% e depois elas chegaram em 10%. O que eu quero dizer com isso? Está aí na sua tela. 10,38% era a taxa pré-fixada. Não é o título pré-fixado. O título aí, nesse caso, era o Tesouro IPCA 2015. Então, nós estamos no ano de 2008 e esse título ia vencer em 2015. Estamos falando aí de aproximadamente 7 anos de diferença. Talvez aí o mais próximo dele seja o IPCA 2026.
Seria mais ou menos entre o IPCA 2026 e o 2035 para você se situar. Então, veja, ele estava pagando uma taxa pré de 10% mais a inflação do período até o vencimento. Olha aí que espetacular! E veja que a melhor taxa que nós chegamos a ter aí foi essa taxa aí, ó, 10,66. Vou colocar em negrito para você, tá à esquerda do seu vídeo. 10,66 foi a taxa que ele chegou. Aliás, teve outra melhor. Agora é que eu vi 11,02. 11,02 eu não tinha visto essa taxa aí, agora é que eu fui observar. Está marcada também para você. Mas muito bem, qual foi a simulação que eu fiz? Eu marquei de verde todas as taxas que estiveram acima de 10%, porque você sabe que você dificilmente vai obter a melhor taxa de todas. Então veja que esse período aí em que a taxa ficou girando entre 10%, foram 12 dias úteis. Ou seja, você teve pouco mais de 2 semanas para pensar se realmente era ou não era uma boa oportunidade. Assim como você está vendo as taxas subindo no Tesouro Direto e está aí pensando um pouco. Então veja, eu não vou pegar a melhor taxa, porque não é justo, dificilmente alguém pegaria. Eu decidi optar por essa taxa do dia 30/10. Por quê? De forma aleatória. Peguei esse intervalo de 12 taxas e escolhi uma intermediária. Então vamos lá. Se você tivesse comprado esse título com essa taxa de 10,12%, quanto é que você teria ganho no período de um ano? Vou marcar primeiro a taxa aí para você gravar. É essa taxa em amarelo, à esquerda do seu vídeo, 10,12, e o preço de compra, R$ 947,56. Olhe agora para a sua direita aqui e veja, em um ano você teria ganho 35,9%, quase 40% de ganho se esse título fosse vendido no dia 30/10 de 2009. Por que 30/10? Eu decidi que um ano depois ia vender. Coloquei um prazo de um ano a partir da data de compra. Tiveram momentos melhores? Com certeza tiveram, mas eu escolhi isso aleatoriamente. Gostaria de fazer a simulação para 1, para 2 e para 3 anos. Então veja, você teve uma taxa de 10, só que você ganhou 35% em apenas um ano durante momento de crise internacional. Se você achou muito, verifique essa segunda simulação. Chegou a ganhar 56% em 2 anos. Veja, impressionante esse ganho aí, bastando segurar o título e sabendo comprar no momento certo, acompanhando os gráficos e verificando, está subindo ou está caindo. Veja que ganho. E por que esse ganho é estratosférico? Você deve lembrar da regra. A taxa subiu, o preço despencou. Quando a taxa sobe muito rapidamente, que foi esse movimento na crise, o preço cai muito rapidamente. E aí ele dá abertura aí para você para ter ganhos estratosféricos. Mas você não vendeu em 2 anos. Você decidiu segurar esse título por 3 anos. Só decidiu vendê-lo, então, em outubro de 2011. No último dia útil de outubro. Olha o ganho aí. 83,8% em 3 anos. Que tal? Tá bom para você? Você está preparado aí para esse movimento explosivo? Só que teve um outro título também do IPCA que eu fiz a simulação. Eu falei para você que esse que eu mostrei agora é como se fosse um título atualmente entre o IPCA 2026 e o 2035. Só que naquela época nós tínhamos também o IPCA 2024. E aí é importante trazer para você também essa informação dele. O que eu quero dizer com isso? Não só o título curto, mas o título longo também, é importante você conhecer o que aconteceu com ele. Por quê? Porque caso você tenha interesse em comprar um 2035 na crise. Então veja, ano de 2008 e esse título na sua tela é o pré-fixado 2024. 2008 para 2024 são 16 anos. Nós estamos em 2022. 2022 para 2035, estamos falando aí de 13 anos. Então você tem um título mais próximo ao título aí 2024. Entendeu? Vamos lá. Da mesma forma, eu resolvi marcar o período que as taxas ficaram acima de 8%, que foi o melhor período. Tá aí para você, ó. Tivemos 10 momentos, 10 dias úteis para você decidir quanto a essa taxa. Ela começou aí a 8,29 e foi girando. Veja que a melhor taxa desse período foi 8,57. Está aí à sua esquerda. Só que, novamente, eu não vou fazer a simulação com a melhor taxa. Decidi pegar a mesma data da taxa anterior. Então, no dia 30 de outubro, você pegou essa taxa aí, que está 8,23. Um pouquinho abaixo aí, em termos de dias, da taxa de 8,57 e está marcado em amarelo para você. O preço nesse dia estava R$ 511.
Veja que ele é um título mais barato do que o título anterior. Por quê? Porque ele tem mais prazo. Ele vai entregar mais ao longo do período. E aí vamos comparar aqui. Então, em um ano, o que nós tivemos? 39,4%. Verifica que no título anterior foi 35%. Por que essa diferença? Prazo maior, você tem maior possibilidade de ganho na marcação a mercado. Então, se você segurou esse título de outubro de 2008 a outubro de 2009, quase 40% de ganho em apenas um ano. Mas você não vendeu, você segurou e falou, vou segurar por pelo menos 2 anos. Em 2 anos, você ganharia 69,6%. Comparando com 2015, está aqui, ó, 10% a mais do que o 2015. Então, veja, quase 70% de ganho em 2 anos. Só que aí vem um detalhe, quando você segura para 3 anos, ele caiu. Caiu não, ele deixou de ganhar um pouco mais. É apenas, entre aspas, 71%, enquanto que aqui em 3 anos, 83,8%. Então verifica aí que você sabendo investir no momento de crise, o ganho na marcação a mercado é muito elevado. E aí eu quero trazer 3 conclusões principais para você. Vamos a ela. Resumo então, qual título rende mais na marcação a mercado? Pré-fixado ou IPCA? Depende muito da questão do vencimento. Veja que a simulação que eu fiz aqui foi com pré-fixado, que naquela época era muito curto. Lembra que era 2008, um pré-fixado vencia em janeiro de 2010, 1 ano e 1 mês, e o outro em julho de 2010, menos de 2 anos. Então, nesse caso, claramente o IPCA deu maior retorno, porque ele tinha maior prazo. Só que agora no Tesouro Direto nós já temos um pré-fixado longo, que é o 2029. Então, talvez a situação aí mude bastante e o pré-fixado possa entregar mais, principalmente se a inflação começar a ser controlada. Veja, se a inflação estiver controlada. Segunda informação principal que você precisa gravar. Quanto mais longo o título, maior a sua possibilidade de marcação a mercado. Só que o estresse também é muito grande, então ele varia muito para cima e para baixo. Por isso que você tem que saber comprar com preço barato. Se você compra com preço caro, o seu ganho na marcação a mercado fica muito limitado. Então você precisa entender essa lógica. E essa playlist aqui, ó, marcação a mercado, eu te ensino algumas estratégias para você aprender a ter ganho maior. E olha, se você é um investidor iniciante, eu vou te dar uma dica. Não entre em título longo, como o IPCA 2035 e o 2045, a não ser que realmente você entre com a disposição de levá-lo até esses vencimentos. Se não, fuja desse título. E por fim, a terceira conclusão que eu chego para você. Nas crises, as oportunidades sempre aparecem. Existe um ditado no mercado financeiro que diz assim, nas crises, enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que eu quero dizer? Tenha sempre caixa para você utilizar na crise. Não ache que você já pegou o melhor momento. Esse momento ainda não chegou. É por isso que eu digo, 2022, o ano da renda fixa. Tenha caixa para você poder vender lenço. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que, olha, fiquem de olho, as taxas ainda podem disparar. Um abraço e até o próximo vídeo.